Tássio teve hoje o café com o presidente, participou, mas terminou o café, foi apurar. Tássio Cruz, boa tarde, seja bem-vindo, prazer recebê-lo aqui. Mas, Tássio, mesmo com punição, mesmo com denúncia, mesmo com punição, mostramos, inclusive, algumas pessoas, alguns empresários que foram punidos, prestaram depoimento, fizeram termo de ajustamento de conduta, pagaram multa, indenização, ainda assim cresce absurdamente o número de assédio eleitoral, Tássio? É verdade, Douglas. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham nesta sexta-feira. A situação preocupa muito, viu, Douglas, em todo o país. E diante dessa explosão de casos aqui no estado do Piauí, para você ter ideia, Douglas, aumentou em 600% o número de casos de assédio eleitoral no estado. O Ministério Público Eleitoral, Douglas, emitiu ontem um documento alertando empresários e representantes do setor público sobre o risco de cometer-se assédio eleitoral. Aí nós estamos vendo o documento do Ministério Público Federal, através do Ministério Público Eleitoral emitido. O responsável foi o Procurador Regional Eleitoral Marco Túlio Lustosa Caminha, Douglas, que expediu essa recomendação a todas as empresas e também representantes do setor público, alertando, Douglas, que é crime o assédio eleitoral a funcionários dentro de um estabelecimento, seja ele público ou privado. Para você ter ideia, Douglas, dos números, como eu disse, foi 600% de aumento no Piauí. Nós já tivemos só no estado 27 casos de denúncias registradas. Em todo o Brasil, Douglas, foram 1.734 casos de assédio eleitoral com denúncias registradas. Comparados a 2018, Douglas, olha o número impressionante. Em 2018, nós tivemos apenas 212 casos de denúncia. Olha o salto que nós tivemos, e a gente tem uma sonora com o representante do Ministério Público do Trabalho falando a respeito e esclarecendo essa situação. Na volta, Douglas, a gente conta o que mais tem acontecido aqui no estado do Piauí sobre essa situação. Vamos ouvir. Deletéria para o processo eleitoral, causa uma fissura enorme no processo de votação. Em razão disso, o Ministério Público do Trabalho tem apurado com rigor as denúncias que vem chegando ao órgão. Para nós termos uma ideia, em relação ao primeiro turno, o número de denúncias aumentou 600%. Isso tem, obviamente, exigido do órgão uma atuação célere, rápida, no sentido de punir essas empresas que insistem em atentar contra o direito e a liberdade desses trabalhadores. O Ministério Público do Trabalho vai, inclusive, ficar de plantão durante a véspera da eleição e o dia da eleição, com pessoal presencial no órgão, para receber todas as denúncias e apurar efetivamente aquelas que forem mais urgentes no próprio dia em que a denúncia for feita. Olha, tem um detalhe em relação ainda às denúncias, Tássio, que muita gente está pensando, primeiro muita gente não sabe nem que foi denunciada, né? Denúncia anônima, depois é que a pessoa vai ser notificada. Porque no processo eleitoral, como o tempo é curto, não dá para agilizar, não dá para fazer tudo muito rápido. E muita gente fica pensando assim, erroneamente, né, Tássio? Ah, acabou o processo eleitoral, então acabou. É verdade, Douglas. Só o probleminha no retorno aqui, mas é justamente esse o problema. E uma situação que precisa se esclarecer, Douglas, e no Brasil nós temos dos casos mais esdrúxulos possíveis. Para você ter ideia, Douglas, já teve patrão querendo obrigar funcionário a filmar o voto na urna, já teve patrão querendo obrigar o funcionário a entregar todos os seus documentos com foto para não votar em candidato A ou B. E dos crimes, Douglas, esse é um dos mais graves, porque fere uma das coisas mais importantes da nossa república, que é a democracia. É tirar a liberdade, tirar o direito do cidadão de fazer a sua escolha democrática. Então, por isso, o Ministério Público está de plantão, trabalhando para esclarecer essa situação.
Tássio Cruz, política do dia, daqui a pouco. Vamos falar, sabe de quem, Douglas? Jeová Alencar. Abre aspas, Jeová Alencar, Douglas. Tem secretário que se acha mais importante que o prefeito Doutor Pessoa. Daqui a pouquinho a gente traz os detalhes.